Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 18? Muito bem, como objeto de conhecimento, nós temos aí o léxico / morfologia. Detalhamento, semântica, sinonímia, antonímia e paronímia. Isso mesmo, vamos ver então a nossa aula. Muito bem, vocês viram então que o detalhamento da nossa aula aí, né, pede sinonímia, paronímia e antonímia. Nada mais é do que os antônimos, sinônimos e parônimos, certo? Nós vamos relembrar agora, né, alguns conceitos para que vocês entendam aí no decorrer da aula do que realmente se trata então do conteúdo que nós estamos trabalhando. Olha só, acompanhem comigo. Vamos relembrar então o que seria o sinônimo, né? Sinônimos e antônimos. Sinônimos, né? Eu tenho aí, ó, a menina bonita, linda, bela, certo? São adjetivos aí para a nossa menina, né? Para a nossa imagem que nós temos aí. Essas palavras, para vocês, elas parecem iguais, né? O significado delas parecem iguais? Sim, nós estamos diante, então, de palavras sinônimas, né? Palavras que têm aí significados parecidos. Quando eu digo a menina é bonita, a menina é linda, a menina é bela, eu tenho aí adjetivos para essa menina, só que todos esses adjetivos, eles querem dizer a mesma coisa. Se eu disser só a menina é bonita, ok. A menina é linda, ok. A menina é bela, ok. São palavras, então, sinônimas, tá? Bonita, linda e bela. Diferente dos sinônimos, nós temos os antônimos, que são o quê? Palavras que têm ideias contrárias, que têm sentido contrário. Se no sinônimo esses sentidos são parecidos, né? Essas ideias são parecidas, nos antônimos eles têm sentidos contrários. Então, pequeno, grande, né? O contrário de pequeno é grande. Diferente do sinônimo, que são palavras parecidas, eu tenho, então, essa diferença. E o parônimos, professor? As palavras parônimas, né? Vamos dar uma olhadinha, então. E aí eu pergunto a vocês, se vocês sabem, né, o que significa aí, qual o significado das palavras parônimas. Por exemplo, a palavra estada e estadia, tá? Elas são praticamente parecidas na escrita, só que elas têm significado diferente. Estada é um período de permanência em determinado lugar. E estadia é o prazo de carga e descarga no navio do porto, né? Então, você vai passar algum tempo aí na casa de alguém, você vai ter uma estada, né? Você vai ter um período de permanência em determinado lugar. A estadia quer dizer o quê? Se refere à carga e descarga do navio aí no porto, certo? Relembrando aí, só para a gente introduzir a nossa aula, nós vamos ver então os conceitos, né, dessas palavras. Vamos lá. Os sinônimos, eles designam palavras que possuem significados semelhantes, que eu falei para vocês, tá? Eles possuem esses significados iguais ou semelhantes. Então, não esqueçam, os sinônimos designam palavras que possuem significados semelhantes. Então, sinônimos semelhantes. Não esqueça aí, as duas palavras começam com S, tá? Do grego, a palavra sinônimo significa semelhante nome, ou seja, nome semelhante, né? Sendo classificados de acordo com a semelhança que compartilham com outro termo. Então, eles têm essa semelhança, né? Eles são parecidos aí. E eles são classificados conforme essas semelhanças que eles têm com esses outros termos. Nós vamos ver um exemplo agora de mais palavras sinônimas para vocês entenderem. Olha só. Pronto, amigo. Aqui é a minha casa. Ah, sim, aqui é o seu lar. Ué, casa e lar não são a mesma coisa? Muito bem, casa e lar, né? Nós tivemos aí um exemplo com casa e lar. O nosso personagem, né, diz que é o lar.
e ela diz que é a casa. Então, casa e lar não são... a personagem diz aí, né? Não são a mesma coisa? Sim, casa e lar têm o mesmo significado, né? Eles têm significados semelhantes. Logo, casa e lar são palavras sinônimas, tá bom? Vamos ver agora mais exemplos de palavras sinônimas. Muito bem. Andar e caminhar. Quando eu digo assim, Mário caminhou hoje, certo? Mário caminhou hoje. Se eu digo, né, Mário caminhou hoje, e se eu coloco aqui, troco a palavra caminhou, se eu troco a palavra caminhou, vou sublinhar aqui para vocês, pela palavra andou. Mário andou hoje. Mário caminhou hoje. E aí eu pergunto a vocês, se eu trocar a palavra andou por caminhou, vai fazer diferença, né, no sentido dessa frase? Não vai, certo? A não ser que nós nos referíssemos aí ao caminhar, né, de uma atividade física, algo mais, né, da prática de educação física. Mas o nosso exemplo é no sentido de andar. Então, Mário caminhou, Mário andou. Se eu trocar a palavra caminhar por andar, não altera o sentido da frase. Logo, essas duas palavras, elas são palavras sinônimas, certo? Nós utilizamos muito as palavras sinônimas para não repetir durante um texto. Às vezes você já usou um termo, né? Andou, por exemplo. E aí, para você não repetir o mesmo termo, porque ele vai aparecer no texto, você coloca caminhou. Assim como outros exemplos também de palavras sinônimas. Entendido, pessoal? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui, né? Para nós trabalharmos melhor. Vamos lá. Utilizar e usar, né? Então, João usou meu boné. João usou meu boné. A palavra em destaque, então, é a palavra usou, certo? Muito bem, palavra usou. Quando eu digo João utilizou, né? João utilizou. Utilizou. Vou até trocar aqui para vocês. João utilizou meu boné. Se eu trocar essas duas palavras, né? Usou por utilizou, eu vou ter alteração de sentido? Não vou ter, né? João usou meu boné, João utilizou meu boné. Logo, as palavras usou e utilizou são palavras sinônimas, ok? Muito bem, vamos continuar. Então, já vimos aí andar e caminhar, né? Vimos andar e caminhar e vimos usar e utilizar. Vamos agora ao fraco e frágil, né? Então, aquele menino parece fraco. Muito bem. Aquele menino parece fraco. Se eu troco a palavra fraco por frágil... Opa! Espera aí que o professor bagunçou, foi tudo agora. Vamos lá. Se eu troco a palavra fraco por frágil... deixa eu só corrigir aqui, gente, rapidinho, porque vai ficar muito feio para vocês. Vamos lá. Frágil, uma L aqui, pronto. Fraco por frágil. Aquele menino parece fraco. Aquele menino parece frágil. Se eu troco frágil por fraco, eu tenho alteração de sentido? Não tenho. Essas palavras, elas têm aí o significado, então, semelhantes. Por isso, elas são sinônimas, tá? Elas são, sinônimas. Circunflexo aqui. São palavras
sinônimas. Fraco e frágil são palavras sinônimas. Ok, pessoal? Vamos lá, então, a mais um exemplo de sinônimos, tá bom? Novo e atual. Ela usou uma... Ela usou uma... camisa. Desculpa. Não, vamos colocar aqui como tá no masculino, né? Ela usou deixa eu apagar aqui. Ela usou um tênis. Ela usou um tênis novo. Ela usou um tênis novo. Se eu troco aqui a palavra novo, né? Se eu trocar aqui a palavra novo pela palavra atual, eu tenho alteração de sentidos, professor? Né? Opa! Tá devagar, hein, Rodrigo? Calma, vamos lá, vai dar tudo certo. Por atual, né? Atual. Ela usou um tênis novo. Ela usou um tênis atual. Eu tenho alteração de sentido? Não tenho, né? Eu aí só vou trocar as palavras e vai continuar com o mesmo sentido. Ou seja, elas têm significados semelhantes. Logo, a palavra novo e atual são palavras sinônimas. Tá bom? São palavras sinônimas. Muito bem. Então, vamos aqui agora ao nosso último exemplo de sinônimos. Vamos lá. Correto e certo, tá? O exercício estava correto. Muito bem. O exercício estava correto. A palavra correto, né? Se eu trocar por certo, se eu trocar por certo, vamos lá. O exercício estava correto, o exercício estava certo. Eu tenho alteração de sentido? Não, porque as palavras correto e certo são palavras com significados semelhantes. Logo, se o significado é semelhante, eu tenho duas palavras sinônimas. Tá bom? Então, pronto. Nós já sabemos que... Vou apagar aqui para vocês para ficar mais fácil. Vamos lá. Nós já sabemos que palavras sinônimas são aquelas palavras que têm significados semelhantes. Então, andar e caminhar, sinônimo. Usar e utilizar, sinônimos. Fraco e frágil, sinônimos. Novo e atual, sinônimos. E correto e certo também são palavras sinônimas. Ok? Então, não esqueçam mais disso. Mas e as palavras antônimas, professor? Isso mesmo, nós vamos ver agora. Se sinônimos têm significados semelhantes, já os antônimos, eles designam as palavras que possuem significados contrários. Isso mesmo. Por exemplo, vamos lá. Do grego, a palavra antônimo significa nome oposto. Então, é o contrário, né? Se no sinônimo esses significados eles são semelhantes, no antônimo o significado é contrário, né? Quer dizer outra coisa. Vamos olhar o exemplo. Amigo, você viu que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua? Vi sim. Vamos continuar orando porque esse mundo precisa de paz. Precisa mesmo. Muito bem. Então, a guerra, né, o contrário de guerra aí, no nosso exemplo, seria o quê? Paz. O mundo está em guerra, mas nós precisamos de paz. Então, a palavra antônima, a palavra guerra, é paz. Ou seja, o significado contrário da palavra guerra é a palavra paz. Igual os exemplos que nós vamos ver agora. Por exemplo, claro. Qual é o contrário de claro? A palavra contrária é a palavra claro. Escuro. Certo? Então, claro é antônimo de escuro. Próximo exemplo. Feliz e triste. Isso mesmo. Feliz é o contrário de triste, né? Então, feliz é uma palavra antônima
a palavra triste. Outro exemplo. Mal e bom. Então, mal com U, tá bom? Não esqueçam, mal com U é uma palavra antônima à palavra bom, tá? Se fosse mal com L, seria o contrário de bem. Mas aí nós estamos vendo, ó, tem até o diabinho aí que representa o mal e o anjinho que representa o bom. Então, o mal, ele é contrário de bom, tá? O mal com U é contrário de bom, é antônimo de bom. Mais um exemplo. Alto e baixo são exemplos que nós temos aí de palavras antônimas, né? Querem dizer o contrário. Ele é alto, ele é baixo, né? Ou ela é baixo. Tenho palavras antônimas com sentidos contrários. Continuando. Rico e pobre. Ele é pobre, ele é rico. Palavras antônimas com sentidos contrários, né, com sentidos opostos, certo? Vamos ver agora um outro exemplo, né, com alguns termos bem antônimos. Olhem só. O frio pode ser quente? Jandira Massur. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito que a gente vê. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo e o doce amargo. O quente pode ser frio e o que parece o mar também pode ser um rio. O amanhã de ontem é hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro dessa complicação, quem tem uma explicação? Parece mesmo que no fim, o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também pode ser o bom? Muito bem, nós vimos aí então um texto, né, declamado com várias palavras antônimas. Bom ou ruim, quente, frio, né? A autora desse texto utilizou vários antônimos para trazer uma mensagem para a gente. Então, vocês verificaram aí a diferença, né, dos antônimos, das palavras antônimas, que são palavras opostas, das palavras sinônimas, que são palavras com significados semelhantes. Nós vamos ver, então, a importância, né, desses sinônimos e antônimos. Muito bem, então qual é a importância, né, dos sinônimos e antônimos? Ao utilizar sinônimos e antônimos, é possível evitar repetições de palavras. Foi o que nós falamos ainda há pouco, né? Eu disse para vocês quando nós estávamos vendo os exemplos de sinônimo. Natália está feliz porque passou no concurso. Ela alcançou a primeira colocação e por isso ficou feliz, tá? Então vejam que vamos já voltar aqui. Vejam que a palavra feliz, né? Ela está o quê? Repetida, né? Tá até aqui em um termo destacado para vocês. Quando você está escrevendo um texto, né? E aí você vai precisar repetir essa palavra. Você vai precisar repetir essa palavra. Nós vamos utilizar, então, para que não haja essa repetição de palavras, o nosso sinônimo, né? O sinônimo é justamente para isso. Por isso que ele é importante dentro de um texto. Percebam que todos os conteúdos gramaticais que nós estudamos, de sintaxe, de morfologia, né? de semântica, eles nos ajudam a melhorar a nossa escrita, né? A melhorar a nossa oralidade, a nossa fala. Então, esses termos sinônimos, eles servem para isso, né? Para nos ajudar aí, evitar o quê? Repetições de palavras. Vocês viram que a palavra feliz está repetida aqui. Então, Natália está feliz porque passou no concurso. Ela alcançou a primeira colocação e, por isso, ficou feliz. Como é que nós podemos trocar, né? Trocar essa palavra para que a palavra feliz ela fique com o mesmo significado ali, não significado semelhante, e não mude o contexto da frase. Natália está feliz, ok, repetir a palavra feliz, porque passou no concurso. Ela alcançou a primeira colocação e por isso ficou contente. Vejam que eu não precisei repetir a palavra feliz. Eu trouxe o quê? Um sinônimo, né? Uma palavra com significado semelhante para
então, a nossa oração, né? A nossa frase. Então, Natália está feliz porque passou no concurso. Ela alcançou a primeira colocação e por isso ficou contente. Tirei a palavra feliz ali, não repeti a palavra feliz. Eu poderia fazer isso, trocar, professor, colocar a primeira palavra, contente na primeira parte? Não tem problema. Natália está contente porque passou no concurso. Ela alcançou a primeira colocação e por isso ficou feliz. Mesmo sentido, mesmo significado, não alterei em nada aqui o sentido. A única coisa que eu fiz foi o quê? Trocar essa palavra, ou seja, colocar uma palavra sinônima, certo? E o exemplo de antônimo, professor, olha só. André não estava feliz morando no Brasil. Por isso, foi embora para Dubai. Agora está muito mais feliz. Oh, quem é que não é feliz em Dubai, né, gente? Mas eu sou muito feliz aqui no Brasil. Não tenho, né, intenção nenhuma em ir para Dubai. Então, o André aqui, ele não estava feliz. Ó, ele não estava feliz morando no Brasil. Por isso, foi embora para Dubai. Agora ele está o quê? Feliz. Certo? Só que aí a palavra feliz, ela está, né, repetida novamente no nosso texto. Como é, professor, que a gente pode colocar uma palavra sinônima aí para mudar, né, a ideia? Vejam que eu não tenho só apenas, nesse exemplo, eu não tenho mais só uma palavra, eu tenho três, ó, 1, 2, 3. Então, como é que eu posso fazer essa alteração? Olha como é que fica. André estava o quê? Descontente, morando no Brasil. Por isso, foi embora para Dubai. Agora, ele está muito feliz, né? Então, eu troquei palavras sinônimas, ó. André não estava feliz, André estava descontente, é o mesmo significado, eu troquei, né, aí o termo, coloquei um termo sinônimo para André e deixei a palavra feliz. Então, André estava descontente, morando no Brasil, por isso foi embora para Dubai. Agora está muito mais feliz. O texto fica até mais bonito, né, com esse André, do que esse André não estava feliz. André estava descontente. Coloquei um sinônimo aí, troquei esse termo, todas essas três palavras, coloquei um termo, descontente, morando no Brasil, por isso foi embora para Dubai. Agora está muito feliz, muito mais feliz. Entendido, pessoal? Muito bem. Então já vimos sinônimos, vimos antônimos, e agora nós vamos ver os parônimos ou parônimos, né? As palavras parônimas. A paronímia, ou seja, as palavras parônimas, são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes. Olha só, esqueçam aqui por enquanto sinônimos e antônimos, vamos focar nas palavras parônimas, tá? Elas são muito parecidas. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra parônimo ou paronímia, lembrem que esse pezinho, né, vem de parecida. Parônimo, parecido. Né? Essa foi aqui uma técnica que eu aprendi para não esquecer, que parônimos são palavras parecidas. Só que essas palavras parecidas, elas podem ser na pronúncia e na escrita, tá bom? Tanto na pronúncia quanto na escrita eu posso ter palavras parecidas. Porém, entretanto, possuem o quê? Significados diferentes. Isso mesmo. Às vezes a mesma palavra, tá? Ela é igual na pronúncia ou igual na escrita, mas ela possui significado diferente. Entendido? Vamos ver alguns exemplos então. Vamos lá. Olha só aqui a palavra caixola. Quando eu digo caixola com X, né? Caixola com X, e quando eu digo caixola com CH. Caixola, caixola. Quase não tem, aí elas são parecidas o quê? Na pronúncia. Na escrita elas são diferentes, mas na pronúncia elas são iguais, né? Elas são parecidas, caixola e caixola. O que é uma caixola? É uma pequena caixa. E o que é caixola com CH? Cabeça, né? Tá ruim da caixola, ele tá ruim da caixola. Então, caixola com CH é cabeça. E caixola com X é uma pequena caixa. Coloquei meus pertences na caixola, né? Numa caixa pequena. Muito bem. Comprimento e comprimento são parecidas aí na pronúncia e são parecidas na escrita. Só muda o que, professor? A letrinha O e a letrinha U.
comprimento e comprimento. Então, comprimento com O vem de extensão e comprimento com U vem de saudação. Hoje, eu cumprimentei o professor. Então, você saudou o professor, né? Você fez uma saudação ao professor. Então, a sala de aula está com comprimento, não, está com maior comprimento, né? Então, vem de extensão, a sala de aula está maior, né? Então, são palavras aí parônimas, tá bom? Descrição e descrição. Descrição, muda o E, e descrição, muda o I, né? Então, descrição é uma representação e descrição é uma reserva, né? Então, você vai descrever, você vai representar aquilo ali. E descrição é algo mais... fulano é discreto, né? Ele apresentou uma descrição, ele é mais reservado, ele é mais da dele, tá bom? Por isso que o nome é descrição e descrição. Despensa e dispensa, tá? Então, despensa, local em que se guarda coisas, e dispensa, desobriga, né? Então, eu vou à dispensa buscar mantimentos. Eu vou a um local em que se guarda coisas. E se eu falar, eu vou à dispensa, não tem o mesmo significado. Dispensa é desobriga. Então, você está dispensado a assistir a aula do professor de língua portuguesa. Claro que não, não está nada dispensado, você tem que ficar aí assistir a nossa aula, tá bom? Então, você não está desobrigado, tá bom? Discente, isso aqui é bem importante, que é do nosso cotidiano. Discente, né? IS, e docente, o O. Discente relativo a alunos, então vocês aí que me assistem são discentes, né? E eu, que estou aqui, né, o nosso professor presencial, ele é docente, relativo a professores, né? O docente relativo a professores. Vocês estão assistindo a aula de um docente, ok? Emergir e imergir. Emergir. Imergir. O E e o I tem diferença, né? Então, emergir vira à tona. Imergir, mergulhar. A Iara, lenda amazônica, imergiu nas águas do rio Amazonas, né? Então, ela mergulhou no rio Amazonas. E, de repente, emergiu. Ou seja, ela veio à tona, ela apareceu, né? A Iara emergiu para emergir. Ela mergulhou para vir à tona, né? Olha só a diferença aí de apenas uma letrinha. Eminente e iminente. Eminente com E é alto, excelente. Iminente é o que está próximo. Então, a nossa avaliação está iminente, porque ela está próxima, né? E eminente vem de alto, de excelente. Então, aquela aula, né? A aula do professor Rodrigo foi eminente. Ela foi o quê? Excelente. Eu espero que tenha sido mesmo, pessoal, porque vocês entenderam a diferença aí dos parônimos, né? Elas podem ser parecidas na pronúncia e na escrita, mas elas possuem significado diferente. Todas as palavras que nós trabalhamos aqui, parônimas, elas tinham, né? Eram parecidas ou na pronúncia ou na escrita, mas todas tiveram significados diferentes, tá bom? Então é isso, nossa aula de hoje sobre antônimos, sinônimos e parônimos. Espero que vocês tenham gostado e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!